da Quaresma. Não é um tempo de luto, de tristeza, mas é um tempo de reflexão, de recolhimento. Tempo da gente dedicar mais à oração, à penitência. Não simplesmente penitência no sentido externo, deixar de comer ou fazer alguma coisa, beber alguma coisa, mas no sentido da transformação do coração. Nós devemos viver interiormente as práticas externas da Quaresma. Podemos sim, e é aconselhável, pela igreja, a gente fazer penitência. Então, por exemplo, não comer carne nas sextas-feiras, se abster de alguma coisa, enfim. Mas que esse gesto externo leve à transformação da nossa vida. Nos leve a nos abrirmos mais a Deus, ao nosso próximo, à comunidade, ao outro, à natureza. Nós fomos exortados na quarta-feira de cinzas pelo apóstolo Paulo a fazer um caminho de reconciliação, a percorrer um caminho de reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com o nosso próximo, nossos irmãos e irmãs, reconciliação com toda a criação, com toda a natureza, reconciliação também com a igreja. Papa Francisco, na sua mensagem para todos nós, neste tempo quaresmal, ele diz que nós devemos dizer palavras que incentivam, palavras que estimulam, palavras que constroem, que edificam. E não dizermos palavras que irritam, palavras que destroem, palavras que humilham, que machucam. Então, isso é importante. Então, quer dizer, cada um de nós tem que pensar, será que eu não estou dizendo palavras que ofendem as pessoas? Palavras que dividem? Palavras que destroem? Pensar nisso. E se eu estiver realmente fazendo isso, então que eu comece a dizer palavras que unem, palavras que colocam as pessoas para cima, que estimulam, que incentivam, que constroem. Neste tempo de pandemia, quantas pessoas aí angustiadas, depressivas, ansiosas, com ansiedade, tristes. Então, por isso que as nossas palavras dirigidas a essas pessoas devem ser palavras de ânimo, de força, de incentivo, de conforto, de consolo. Não palavras que irritam, que machucam, que deixam a pessoa para baixo, aquela coisa toda. Por isso é um tempo também realmente de fazermos esta reflexão. Na oração inicial da missa, nós rezamos para que nós possamos corresponder ao amor de Deus por uma vida santa. O que é uma vida santa? É uma vida vivida na reconciliação com Deus e com o nosso próximo. É uma vida vivida segundo a palavra de Deus. É uma vida vivida segundo a vontade de Deus. Porque, veja, não basta parecer que eu seja bom. O fulano parece tanto que ele é bom. Não basta eu parecer que eu seja bom, mas é preciso que eu seja. Que o meu estilo de vida seja realmente ser bom. Faz parte da minha vida eu ser bom, eu ser honesto, eu ser justo, eu ser humano. Então é isso. Não basta eu parecer, é preciso que eu seja de fato. Jesus quer que nós vivamos uma vida cristã, uma vida religiosa, não de aparência, não de fachada. Jesus quer coerência. Jesus não quer que nós vivamos na hipocrisia, no fingimento, na falsidade. Por isso ele vai dizer para os fariseus do seu tempo,
vocês parecem mais sepulcros caiados. Por fora estão lindos, bonitos. Os fariseus se preocupavam muito com a parte exterior e esqueciam o interior. E Jesus vai chamar a atenção disso. Nós temos que nos preocupar com o nosso interior, né? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então é tempo da gente ver como que está nosso coração, né? Se nosso coração não está impuro, sujo, um coração cheio de maldade, porque Jesus vai dizer que não é o que entra em nós que nos torna impuro, não é o que entra em nós que nos afasta de Deus, mas é aquilo que sai de dentro do nosso coração. É aquilo que sai de dentro do coração que nos torna impuros, distantes de Deus, porque é de dentro do coração que saem as más intenções. É de dentro do coração que saem as imoralidades. É de dentro do coração que sai o desejo de fazer o mal, de destruir. Então, é tempo de purificação, é tempo de redirecionar nossa vida para Deus, para os valores da palavra de Deus. É tempo de ter um coração novo, um coração transformado. E da liturgia da palavra, do primeiro domingo da Quaresma, somos chamados por graça e esforço pessoal a superar as tentações, convertendo-nos e crendo no Evangelho. O Evangelho começa dizendo que o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Embora o deserto evoque provação, é também o lugar ideal para o bom relacionamento com Deus. Por isso, quando o povo demonstrava infidelidade, os profetas apresentavam a necessidade de retornar ao deserto para voltar a viver o ideal da aliança com Deus, da fidelidade a Deus. A experiência do deserto na vida de Jesus representa, portanto, uma confirmação da sua condição de filho amado do Pai. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. 40 é um número simbólico, representa os 40 anos do povo no deserto. Povo que saiu da escravidão para a terra prometida, para uma terra sem escravidão, sem os males da opressão. E 40 também é um tempo suficiente necessário para amadurecimento, para maturação. É um tempo suficiente. E foi tentado por Satanás. Satanás representa os que se opõem ao estabelecimento do reino. Marcos não especifica as tentações, mas elas simbolizam as provações que Jesus enfrentou ao longo de toda a sua vida, para se manter fiel à missão confiada por Deus. Elas resumem as tentações de todos nós. As tentações de Jesus são as nossas tentações. Todos nós somos tentados. Jesus é Deus, Deus e homem verdadeiro, 100% homem, 100% Deus. Como homem ele foi tentado. A vida de Jesus será uma luta constante de superação até a vitória definitiva na cruz, através da ressurreição. Da sua opção vai surgir um mundo de paz e de harmonia. Jesus aparece
como o novo Adão, que vence o tentador, que vence Satanás. Vencendo a tentação, Jesus inaugura a aliança definitiva, mais importante que a de Noé. Jesus é o fiador, é o realizador da nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Por isso que na missa, celebrando o mistério pascal, nós atualizamos esta aliança. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por muitos, para a remissão dos pecados. Então Jesus é o realizador da nova e eterna aliança. O tentador, segundo Marcos, é Satanás. Significa adversário, aquele que se opõe ao plano de Deus. Satanás queria então que Jesus andasse, seguisse na contramão de Deus, na contramão da vontade de Deus, do projeto de Deus. Não é um indivíduo ou um ser específico, mas toda e qualquer realidade adversa ao reino de Deus. A vida cristã é um confronto constante com essa realidade. No decorrer do Evangelho, o adversário de Jesus assumirá diversos rostos. A hierarquia religiosa, quer dizer, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, e o poder político romano, e até mesmo os seus discípulos, quando Pedro será explicitamente chamado de Satanás e pedra de tropeço, por opor-se aos propósitos do reino. Jesus vai chamar Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens, porque não pensas segundo a lógica de Deus, mas segundo a lógica dos homens. Então o diabo é isso, Satanás é isso. É aquele que pensa a lógica do mundo e não a lógica de Deus. E ele fica nos tentando para que nós também pensemos de acordo com a lógica do mundo. Satanás fica no nosso ouvido dizendo: faça isso para você ser feliz, siga esse caminho para você ser feliz. Quer dizer, nos propondo caminhos contrários aos caminhos de Deus, aos caminhos do Evangelho. Então Satanás são grupos, são pessoas que querem dividir, que querem destruir, que querem nos perverter do caminho de Deus. Pois é Satanás. Está acontecendo, por exemplo, em relação à campanha da fraternidade, é isso. São esses grupos da própria igreja, pessoas da própria igreja, que querem dividir. Então são demônios, são Satanás. A campanha da fraternidade deste ano é uma campanha da fraternidade ecumênica. Quer dizer, ela é feita com outras igrejas cristãs. A campanha da fraternidade é para dizer que o mundo precisa de fraternidade. Um mundo marcado por ódio, por preconceitos, por violências, por intolerâncias, por polarizações, por desejo de vingança. Um mundo com tantas contradições sociais, econômicas e religiosas. Então esse mundo precisa de fraternidade. Então vamos nos unir? É isso. Respeitando a linha de fé de cada um. Ecumenismo não quer dizer que nós vamos abrir mão das nossas convicções cristãs e religiosas. Não. É aquilo que dizia Santo Agostinho, e que está nos documentos da igreja: nas coisas necessárias, a unidade. Nas duvidosas, a liberdade.
e em tudo a caridade. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, é a comunhão na diversidade. É o respeito pelo outro. Aquele que tem uma opinião diferente da nossa. Aquele que pensa diferente de nós, que tem uma opção diferente, que fez escolhas diferentes, não são nossos inimigos. Então, com essas pessoas, nós somos chamados a dialogar. É a proposta da campanha. Diálogo, compromisso de amor. Vamos conversar. Vamos nos unir, porque juntos nós podemos mais. Nós temos mais força para destruir o mal, para destruir as injustiças, para destruir a violência. Juntos nós podemos salvar vidas. É isso que é o ecumenismo. Nós acreditamos no Deus da vida, nós acreditamos em Jesus Cristo. Então, nós temos coisas em comum, nós temos muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos dividem. Então, nós podemos trabalhar juntos pela paz, nós podemos trabalhar juntos em favor da vida, em favor da democracia, em favor da cidadania e assim por diante. Então, é nesse sentido. E o diálogo ecumênico é tão importante, tão necessário, que nós também nos propomos, nos abrimos ao diálogo interreligioso. Quer dizer, o diálogo com as religiões que não são cristãs. Então isso é necessário, isso é importante. Então veja, e aí nós temos grupos da igreja, grupos que querem que a igreja anda para trás. Não querem que a igreja anda para frente. Grupos que estão criando divisão, confusão. E estão dizendo mentiras, são caluniadores. Porque eu li o texto base da campanha, quer dizer, o texto que é o básico da campanha, que reflete a proposta da campanha, não é? Que aprofunda o tema da campanha, o tema e o lema. Não existe nada do que eles estão acusando. Não. O texto base, ele está dizendo o seguinte, que as pessoas que pensam diferente precisam ser respeitadas, ser tratadas como gente. Ele está dizendo, o texto base está mostrando a violência que acontece contra a comunidade LGBTQI, que eles devem ser tratados com respeito, como gente, que eles têm direitos. O texto base está tratando da violência contra os negros, contra as mulheres, feminicídio. O texto base está falando dos direitos dos trabalhadores, dos povos indígenas e assim por diante. Então não existe nada lá contra a palavra de Deus, contra a doutrina da igreja, não. Então esse pessoal quer criar confusão, quer dividir, fica na nossa cabeça. E se a gente então não busca na palavra de Deus a resposta para o Satanás, eles vão nos convencer. Eles ficam buzinando, dizendo na nossa cabeça, olha, não acredita nisso não. Não pensa assim não. Não acredita na campanha da fraternidade. Não acredita nesses padres esquerdistas. Não acredita nesses bispos esquerdistas. É assim que eles ficam falando, rotulando. Eles não têm argumento. Por isso que o Papa diz que com o diabo não se dialoga. Com o diabo você não dialoga. Você apresenta a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás pela palavra de Deus. O argumento de Jesus para vencer Satanás ele encontrou na palavra de Deus. Por isso é importante, né, a gente meditar, interiorizar a palavra de Deus. A quaresma é um tempo muito propício para um aprofundamento da palavra de Deus. Para na palavra de Deus a gente encontrar força, né, para não cedermos às obras de Satanás. Não nos deixar ser seduzidos, influenciados por Satanás, mas pela palavra de Deus. Nos deixar ser conduzidos pela palavra de Deus. Deixar a palavra de Deus cair no nosso coração.
E Satanás, ele quer dividir para reinar sozinho. Por isso que nós não podemos dar espaço para Satanás. Não podemos deixar Satanás dividir. Não podemos deixar que ele reine. É o projeto de Deus que tem que reinar. É o projeto de vida, é o projeto de fraternidade que deve reinar. Não o projeto de Satanás. Ele quer dividir para reinar sozinho. Então nós não vamos dar largas para ele. E ainda estão pedindo para a gente não participar da coleta da campanha da fraternidade. Veja que maldade, que perversidade de Satanás. Nos jogando contra a igreja, nos jogando contra a campanha da fraternidade. Não. Nós não vamos cair na de Satanás. Vamos sim participar da coleta da campanha da fraternidade. Quantos projetos sociais bonitos de inclusão social que esta coleta da campanha tem ajudado. Vocês podem entrar no site da CNBB e lá se informar sobre os projetos que a coleta da campanha da fraternidade apoia e sustenta. E não vamos nos deixar ser influenciados, não vamos cair destes que estão contra a coleta da campanha, contra a campanha da fraternidade. Na verdade, este pessoal, eles querem criar confusão. Eles estão contra o Papa, eles estão contra a CNBB, eles estão contra o ecumenismo. Por isso que nós não podemos entrar no espírito deles. Nós temos que entrar no espírito de Jesus. Nós temos que deixar ser conduzidos pelo espírito de Jesus. O tempo já se completou, diz Jesus. O reino está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo se completou não significa tempo cronológico, mas o tempo oportuno e favorável. Uma oportunidade única que não pode ser desperdiçada. O reino está próximo de Jesus, porque é Ele o reino em pessoa. A presença de Jesus no mundo significa que o reino de Deus começou a ser construído. Essa proximidade do reino será evidenciada pelo modelo de vida de Jesus e pela sua prática libertadora. Jesus agindo com misericórdia para com os pecadores. É o reino de Deus acontecendo. É o reino de Deus próximo. Jesus resgatando a dignidade humana, a cidadania das pessoas. É o reino de Deus acontecendo. Jesus integrando, incluindo, salvando, é o reino de Deus acontecendo. Esta campanha da fraternidade ecumênica, o diálogo com as religiões cristãs e não cristãs, o diálogo com homens e mulheres de boa vontade, é o reino de Deus acontecendo. A campanha da fraternidade ecumênica é sinal do reino, é a ação do Espírito de Deus. Por isso que nós não podemos entrar na lógica destes grupos e pessoas que estão contrários à campanha da fraternidade ecumênica, que estão contrários à igreja. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão, ela é o fio condutor de toda a espiritualidade quaresmal. A conversão que não é só pessoal, é também, mas a conversão é comunitária e a conversão é também social. A conversão que é radicalmente viver, radicalmente, segundo o projeto de Deus, mudar radicalmente o jeito de ser, de pensar e de agir. Isso é conversão, é regressar para Deus. É retornar para Deus, é as pessoas, as comunidades, as igrejas, a sociedade voltarem-se para Deus, para o projeto de Deus. Crer no Evangelho é aderir ao Evangelho, é
redirecionar nossa vida para o Evangelho, é fazer com que o Evangelho seja o nosso programa de vida, o nosso estilo de vida. Satanás quer nos tentar para que não sigamos o Evangelho, para que não sigamos Jesus Cristo. Por isso que nós vamos sempre dizer não a Satanás. E não vamos abrir mão de seguir o Evangelho, de viver segundo o Espírito do Evangelho, de vivermos à altura do Evangelho. Então que o Espírito de Deus nos ilumine, nos dê força para seguirmos a proposta de Jesus e não a proposta de Satanás. Que durante essa quaresma, ao rezarmos o Pai Nosso, nós paremos alguns instantes meditando aquele trechinho: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E todos os dias a gente rezar isso. Todas as vezes que Satanás se aproximar de nós, todas as vezes que Satanás querer nos desviar do projeto de Deus, nós possamos rezar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todas as vezes que esses grupos, pessoas, se aproximarem de nós, querendo nos dividir, querendo nos colocar contra o ecumenismo, a campanha da fraternidade, nós vamos dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.